Busque o que é significativo e não o que é conveniente. Bom, eu vou te explicar um pouco mais sobre essa frase, vou explicar também o que ela tem a ver com a ansiedade, com todo o conteúdo que eu falo aqui no meu canal. Mas, assim, só já explicando um pouquinho sobre o que essa frase quer dizer, né? Buscar o que é significativo, ou seja, buscar aquilo que é importante, aquilo que é valoroso para você, e não aquilo que é conveniente. O que seria uma coisa conveniente? Aquilo que é fácil, aquilo que normalmente é mais simples. E muitas vezes a gente tem duas decisões na nossa vida para tomar: enfrentar algo mais difícil ou simplesmente deixar aquilo para lá, não fazer o que precisa ser feito. E isso muitas vezes está relacionado a você escolher o que é mais conveniente, porque não exige esforço, é um caminho mais simples, é um caminho fácil. Só que quando você escolhe algo que é mais conveniente, você acaba não tendo uma vida significativa e valorosa. Eu vou explicar melhor sobre isso aqui, mas primeiro eu quero começar falando de onde que eu tirei essa frase. Eu tirei essa frase desse livro aqui, 12 regras para a vida. Aqui o autor traz 12 regras e uma dessas regras é essa: busca o que é significativo e não o que é conveniente. Então, é um livro que vale a pena a leitura, tá? Caso você tenha interesse. Mas então, né, o que o autor quer dizer com essa frase? E eu acho, inclusive, que essa frase que o autor traz no livro tem muito a ver com a terapia de aceitação e compromisso. O que é a terapia de aceitação e compromisso? Ela é um tipo, né, de tratamento, uma forma de terapia, e ela é uma terapia de terceira onda. Então, a gente tem a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental como base, e como se fosse uma ramificação da TCC, a gente tem a ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, tá? Então, eu acho que tem tudo a ver essa abordagem, né, esse tipo de terapia com que o autor traz aqui nesse livro. Porque a terapia de aceitação e compromisso, ela fala muito sobre isso, que você precisa buscar aquilo que é significativo, aquilo que é importante para você. Ter sempre ações e atitudes que te levam a ter uma vida significativa e não uma vida baseada no medo ou baseada na ansiedade, por exemplo. E por que eu falo, né, uma vida baseada no medo, baseada na ansiedade? Eu vou te dar um exemplo aqui que aí vai ficar mais claro todo o sentido dessa frase. Imagine que você tenha medo de dirigir. Seu medo, então, é de dirigir. E aí você não dirige por causa desse medo. Então, sempre que você pensa em dirigir, você evita, você deixa pra lá. Porque só de pensar em dirigir, você fica muito ansiosa, fica com muito medo. Quando você toma essa atitude de não dirigir por causa do medo e da ansiedade, você tá fazendo o que é mais conveniente pra você e não o que é significativo. Por quê? Porque talvez aprender a dirigir pode ser que seja uma coisa muito importante para você. Pelo motivo de que dirigir vai te dar mais autonomia, vai te dar mais liberdade, vai fazer você se sentir capaz, vai fazer você se sentir mais livre. Então, pode ser algo muito importante, algo até mesmo valoroso para você a questão de dirigir. Só que, por você sentir medo e ansiedade só de pensar na possibilidade de dirigir, o que muitas pessoas fazem? Evita a situação, ela decide não enfrentar aquele medo ou aquela ansiedade. Ou seja, ela escolhe o caminho mais fácil, que é de evitar a situação. Evitar é o caminho mais fácil. Por quê? Porque você não precisa encarar aquele problema. Você não precisa ter que lidar com o seu medo ou com a sua ansiedade para enfrentar aquela situação. É só você recuar e ficar quieto no seu canto. Então, esse é o caminho mais fácil. Só que quando você escolhe esse caminho mais fácil, o que acontece é que você pode estar piorando o seu problema e gerando um outro problema, na verdade. Por quê? Porque você vai sempre pensar: nossa, mas eu não consigo dirigir, nossa, mas já tem anos que eu tirei minha habilitação e até hoje eu não consigo entrar no carro para dirigir, nossa, mas eu me sinto muito incapaz por isso. Então você vai estar gerando outros problemas porque você vai começar a se sentir pior ainda por não conseguir dirigir. E no final das contas, você nunca vai ter aquele sentimento de liberdade, de autonomia, de poder pegar o carro, sair, fazer o que você quer, na hora que você quer, porque você sempre vai depender de alguém para dirigir, por exemplo. Então, é isso que a frase quer dizer: buscar o que é significativo e não o que é conveniente. Eu vou te dar aqui um outro exemplo. Imagine que você tem medo de falar em público, você tem medo de se apresentar, participar de reuniões, de se expor em público de forma geral. E aí você recebe uma grande oportunidade no seu trabalho, só que você precisa falar em público para essa oportunidade. Então, é uma grande oportunidade de você levar o seu trabalho para um outro nível, de você ser reconhecida. Só que para isso você precisa participar de uma palestra, você precisa se expor ao público. E aí, de novo, você escolhe o que é conveniente, no sentido de: não, eu não vou enfrentar isso, eu não vou fazer isso, eu vou deixar isso pra lá. E aí você acaba recusando essa proposta, essa oportunidade. Isso, de novo, você tá escolhendo o que é conveniente. Da mesma forma pessoas, por exemplo, que têm um medo de avião, né, a fobia de avião. Então a pessoa, ela não entra dentro de um avião, ela não consegue viajar. Aí ela recebe uma proposta de trabalho, uma proposta para crescer de cargo, aumentar o salário, só que para isso ela precisa começar a fazer viagens. E aí, de novo, o que a pessoa faz? Não aceita a proposta, não aceita o cargo. Ela acaba decidindo não fazer isso para não ter que enfrentar o medo de viajar. Quando você toma essa decisão, você está escolhendo o caminho mais fácil.
Por quê? Porque assim você não precisa enfrentar a situação, você não precisa enfrentar o seu medo de entrar no avião, ou você não precisa enfrentar o seu medo de ter que se expor ao público e falar em público. Porém, por um outro lado, você tá vivendo uma vida que talvez não seja significativa pra você. Uma vida que talvez não seja importante ou não seja valorosa pra você. E isso a longo prazo vai te fazer sentir mal. Com o tempo, conforme você começar a evitar essas situações, você vai começar a sentir cada vez pior. Então é isso que a frase quer dizer e é isso que eu queria trazer pra vocês aqui nesse vídeo hoje. E se você tá gostando desse vídeo aqui até o momento, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário, não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém também, porque eu acho que esse vídeo pode ajudar outras pessoas além de você, tá? E aí nessa situação aqui é muito importante que a gente comece inclusive a avaliar quais são a perda e o ganho, né? As perdas e os ganhos a curto prazo e a longo prazo. Por quê? Quando você, por exemplo, recusa a proposta de trabalho para não fazer uma palestra, porque você tem medo, tá com ansiedade, você recusa isso. A curto prazo, como eu falei, é o caminho mais fácil. Por quê? Porque você tá recuando, você não precisa enfrentar aquela situação, a ansiedade diminui quando você decide não enfrentar aquilo, então você passa a sentir menos ansiedade, menos medo, só que isso só acontece a curto prazo. Por quê? Porque a longo prazo a sua ansiedade ela tende a piorar, tende a aumentar. Conforme o tempo vai passando e você não consegue lidar bem com essas situações, você começa a sentir mais ansiosa ainda, começa a ficar com mais medo ainda. Então, a longo prazo, você piora o seu problema, apesar de que no curto prazo, de fato, reduz as suas emoções. Mas é importante que você comece a avaliar. Primeiro, o que de fato você quer para sua vida? E segundo, quais são as perdas e os ganhos a curto prazo e a longo prazo, para que assim você consiga avaliar e tomar uma decisão mais assertiva, escolhendo talvez aquilo que vai exigir um esforço maior da sua parte, como por exemplo, você ter que enfrentar a situação de se expor em público. De fato, isso vai exigir um enorme esforço da sua parte, porém no final das contas pode ser que isso valha muito a pena e seja algo muito bom para você, porque assim você vai se sentir capaz por ter feito aquilo, porque assim você vai ter uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de cargo melhor e vai se sentir bem com isso, né? Então, é avaliar as perdas e os ganhos, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. E tem uma parte aqui do livro em específico que eu quero ler pra você, pra compartilhar aqui e pra que você entenda melhor sobre tudo isso, tá? Tem uma parte aqui que o livro fala o seguinte: conveniência é seguir o impulso cego. É o ganho em curto prazo, então aquilo que eu falei do curto e do longo prazo, né? A curto prazo você tá ganhando, porque você escolhe aquilo que não é fácil, mas e a longo prazo? Então é o ganho em curto prazo, ela é estreita e egoísta, ela mente para conseguir ir adiante, ela não leva nada em consideração, ela é imatura e irresponsável. Tem uma parte aqui que me chamou muita atenção, que é ela mente para conseguir ir adiante. Então, o que quer que mente? A conveniência, né? Que ele tá querendo dizer. Então, a conveniência, ela mente para ir adiante. Quando ele fala de mentir, aqui eu entendo o seguinte: a nossa mente, ela inventa muitas desculpas para não fazer aquilo que é mais difícil. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não quer gastar energia. Na verdade, ele quer sempre poupar energia. E por ele não querer gastar essa energia, ele vai arrumar um monte de desculpas para você não fazer aquilo que é conveniente. Só que são desculpas que muitas vezes são mentirosas, nem são verdadeiras. Então, por exemplo, quando você pensa que eu não vou me expor ao público porque eu tenho muito medo, muita ansiedade, eu não quero fazer isso e vou evitar essa situação. Talvez você possa ter alguns pensamentos de desculpa, como por exemplo, não, mas no final das contas eu nem queria tanto assim aquele emprego, aquele cargo novo, mas no final das contas nem vai fazer muita diferença esse cargo. Isso pode ser a conveniência mentindo pra você. Ou seja, você arrumando uma desculpa pra dizer que tá tudo bem não enfrentar aquela situação, entende? E a gente faz muito isso, né? A nossa mente, ela é mestre nisso. Sempre que a gente sente esse desconforto por pensar que eu deveria estar fazendo algo, mas eu não faço, a nossa mente, ela vem e entra com uma desculpa aqui. Ela coloca uma desculpa no meio, até mesmo com o objetivo de diminuir esse desconforto por pensar, nossa, eu deveria estar fazendo algo, mas eu não faço. É desconfortável pensar sobre isso. Então a nossa mente, ela tenta encontrar desculpas mesmo, pra fazer a gente se convencer de que tá tudo bem não fazer aquilo. E aí você precisa ficar muito atento, né, a esse tipo de desculpa, porque é o seu próprio cérebro tentando te enganar. E aqui no meu vídeo eu falo tanto sobre isso, inclusive, sobre esses pensamentos, o quanto os pensamentos podem ser prejudiciais ou disfuncionais pra gente. Então, assim, tem vários vídeos aqui no meu canal onde eu explico melhor sobre essa questão de pensamentos, que você pode ver, eu vou até deixar os links dele aqui embaixo depois pra você conferir. E aí, uma última pergunta aqui pra você se fazer sempre nesses momentos é o seguinte: sempre se pergunte o que mais vai valer a pena no final. O que mais vai valer a pena no final? Você enfrentar o seu medo e dirigir? Ou você deixar pra lá e simplesmente não fazer questão mais de dirigir?
O que mais vai valer a pena no final das contas? Você enfrentar o seu medo e se expor ao público, participar de uma palestra, fazer uma apresentação? Ou você recuar, deixar isso pra lá e deixar passar as oportunidades, né, de cargo, de emprego? O que mais vai valer a pena? Você enfrentar o seu medo de avião e passar por cima disso para que você consiga ter um cargo melhor? Ou você simplesmente deixar isso pra lá? Se pergunte sempre. Sempre que você tiver que tomar uma decisão, se pergunte o que mais vai valer a pena no final das contas. Essa pergunta ela vai te levar pro longo prazo. Então, a longo prazo, você consegue avaliar melhor. E assim, quem sabe, tomar uma decisão mais assertiva, né? Então era isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? E se você gostou, tem um outro vídeo aqui no meu canal onde eu falo sobre como enfrentar os medos. Então eu acho que esse vídeo aqui, ele pode ser um complemento a esse outro vídeo, né? Porque aqui você tá entendendo um pouco por que você não tem que escolher esse caminho mais fácil e no outro vídeo você vai entender como enfrentar os seus medos. Então não deixa de assistir esse vídeo, eu vou deixar o link dele aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário e de se inscrever no meu canal. Combinado? Então é isso, meu nome é Aline Rodrigues, eu sou psicóloga cognitivo-comportamental e a gente se vê no próximo vídeo.